Fala pessoal, muito boa tarde. Vamos aí para mais uma análise semanal do dólar futuro, do índice Bovespa, mercado à vista de ações. Lembrando que tudo que vai ser dito aqui não é qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de ativos, apenas a opinião pessoal deste que vos fala, baseada em estudos técnicos, ok? Bom, na semana passada, nós tivemos aqui no dólar, eu vou destacar aqui para vocês enxergarem, a gente teve um padrãozinho de 2 candles chamado Above the Stomach, que também podia ser considerado 1, 2, 3 de compra, e a ruptura da máxima, né, até está marcado com a linha aqui, ó, a ruptura dessa máxima, nós jogaríamos de volta lá para 5,52. O que não aconteceu, muito pelo contrário, a semana passada o dólar andou com as forças vendedoras predominantes, encerrando a semana inclusive abaixo da média móvel de 20 períodos, né? E acionando aí um micro pivôzinho de baixa, tá? Esse engolfo aqui nos diz que a perda da mínima desta barra nos joga de volta aqui para baixo. Claro que a mínima dessa barra ela está em 50,6150. Claro que a gente tem aqui no meio ainda a região dos 5,000, cinco reais redondo, né, número bola, que oferece forte suporte a essa movimentação de baixa. A média de 20 ainda está apontada para cima, a média de 200 ainda está apontada para cima e a gente está falando de um gráfico semanal. Mas esse pivôzinho tem potencial aí, então, para o acionamento dele nessa próxima semana, aí, rompendo a região de 5,060 para baixo, e inicialmente lá para os 5,00 e depois para os 4,70. Lembrando que o estocástico lento está apontando para baixo, então é possível sim que isso aconteça. Uma outra situação também pode acontecer nessa semana. A gente pode ter um movimento lateral, aí, como a gente teve uma barra muito forte, bastante expressiva na semana passada, essa semana, então, a gente pode ter uma contração de volatilidade, uma barra menor, com menor expressão, para aí sim depois seguir para os alvos para baixo. Tá? Não enxergo compras no momento. A simples violação daquela máxima ali, que está marcada na região de 5,237, não implica em vendas no momento. Teríamos que ter uma ruptura com fechamento acima aí para poder pensar, aliás, desculpa, não implica em compras, teríamos que ter uma ruptura aí com fechamento acima dessa região para poder pensar em novas compras, tá? Por enquanto, então a gente fica de olho para a perda dessa região aqui dos 5,06150, tá? Isso é o dólar futuro. Índice futuro, a gente teve nessa semana uma movimentação de início de correção de movimento, tá? Até tá marcado no gráfico aí alguns desenhos, né, da semana passada. Lembrando que enquanto, neste caso do canal de baixa, uma correção lateral, uma correção no tempo também leva ao topo do canal, porque a gente vai estar fazendo um movimento lateral enquanto o topo do canal está descendente. Então, se a gente continuar andando de lado aqui, a gente chega também no topo do canal, que é naturalmente uma resistência. Porém, a gente tem um inside bar com média de 20 períodos virada para baixo, média de 9 subindo, média de 200 subindo, estocástico sobrecomprado. Ou seja, tá uma bagunça. Não faz a mínima puta ideia para que lado esse troço vai. A gente aguarda, tá? Novas compras nesse momento não é aconselhável, porém existe sim a possibilidade de uma ruptura da máxima da semana passada, aqui, a região de 116 mil pontos, nos levarem então direto lá para cima, para a região dos 122 mil, para testar a máxima do mês de junho. E se isso acontecer direto, como está parecendo aqui, com esse nível de sobrecompra já, tudo indica que possamos estar passando aí por uma exaustão de compra. O ideal é que ele corrija mais um pouco antes dessa ruptura. A correção não foi o suficiente ainda para dar impulso para lançar uma nova perna tão grande quanto a anterior ou ainda maior, tá certo? E uma perna
lançada para cima aí. Por que essa correção não é o suficiente? Porque a gente tem alvos aqui, ó. O primeiro alvo é em 124.500 pontos, o segundo alvo em 131.200 pontos. Então, dificilmente o índice vai subir em linha reta, saindo lá dos 96 mil pontos e até são 34 mil pontos em linha reta. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acho que ele deve fazer uma correçãozinha aí nos próximos dias e semanas para tomar um novo impulso e daí sim buscar os alvos lá para cima. Tá? Essas setas aqui indicam os possíveis movimentos, tá? Que o índice possa fazer, né, de impulso e correção para poder buscar então essas novas máximas, tá? Aqui, opa, deu um probleminha aqui. Essa seta aqui é aqui, ó, que é a continuação, dessa. Aí, beleza, pessoal, tá? E lembrando que a perda da mínima da semana passada, por enquanto, não implica em reversão de tendência, apenas em correção, tá certo? Uma correção aí até os 108 mil pontos é saudável nesse momento, tá? Talvez um pouquinho mais, mas aí o ideal aí até os 109, 108 mil pontos é o suficiente. Mais que isso começa a preocupar. E também, se ele for até os 105 mil pontos, que é a região da média móvel de 200 e dos fundos ali do mês de maio, a gente pode também estar formando aí um ombro, cabeça, ombro invertido, que nos jogaria aí lá para a região dos 131 mil pontos em caso de ruptura das suas máximas. Valeu, pessoal! Agora vamos falar um pouco do índice Bovespa mercado à vista, tá? O que a gente tem aqui? O nível de sobrecompra também. Tivemos um princípio de correção na semana passada já. Temos um topinho aqui, ó, como vocês podem ver. A gente fez um topo aqui, ó. Tá? A gente tem um topo aqui, tá? Então agora a gente espera que o índice corrija um pouquinho mais aqui, faça um fundo nessa região aqui dos 108 mil pontos, ou talvez até aqui embaixo no 105, e possa então depois vir romper a máxima e buscar então novas máximas após o rompimento, primeira região dos 121 mil lá, né? Nesse caso, dessa correção até os 108 mil, a gente estaria fazendo aí a projeção de um pivô de alta, né, que lançaria os alvos lá para cima. Se a correção vir mais profunda até os 105 mil pontos, a gente projeta a ruptura da máxima, os 100% da linha de pescoço à cabeça, porque estaria formando um okoi também. Mas no momento a gente tem um candle com bastante dúvida, onde as forças compradoras e vendedoras não predominaram em algum momento da semana, mas ao final da semana tivemos um empate técnico, vamos assim dizer. Porém, está formado o topo, tá? Então agora a gente espera a formação de um fundo mais alto que o fundo anterior, que é o do fundo dos 95 mil, preferencialmente ali na região dos 108 mil pontos, a formação desse fundo, e a ruptura das máximas ali para a gente fazer, então, ter a configuração de um pivô de alta. Se essa correção vir mais profunda, que esse fundo seja então na região dos 105 mil pontos e teremos a formação de um okoi, né, um ombro, cabeça, ombro invertido, e a retomada dos preços acima da região dos 114.500 pontos, então ativa pivô de alta, se assim for, ou um okoi, se assim for o caso, e nos leva lá para cima. Primeiro para testar a região dos 121 mil, que é a região de topo anterior, que é o topo do mês de junho. E os alvos aqui, né, a gente tem, no caso do okoi, 123.500, 130 mil pontos, né? E se for um pivô, né, no caso for um pivô de alta, a gente vai ter alvo aí, deixa eu corrigir aqui, supondo que seja um pivô, e ele corrige até a região dos 108 mil pontos, a gente vai ter alvo aí, aqui, assim, agora sim ficou bonitinho, que é o primeiro alvo ali na região de 121 mil, que é a região do topo de junho, e depois 128.400 pontos.
tá? Então essa é a pernada que a gente espera aí para as próximas semanas no Ibov. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenhamos uma boa semana aí de negociações, que a gente possa fazer o nosso resultado sem maiores estresses. Boa sorte para todos, bom trabalho. Semana que vem a gente está de volta. Vai aparecer aí no final do vídeo o link para se inscrever no canal, o vídeo anterior também que foi postado na semana passada. E lembrando que a gente está começando aí uma série de videoaulas sobre análise técnica clássica, começando pelos conceitos básicos, né? Entendendo primeiro a floresta, olhar de fora e depois ir para dentro dela e buscar por operações, sinais de entrada, sinais de saída, a parte mais operacional, que são as figuras gráficas, os padrões de candles, enfim. Então, primeiro a gente está fazendo esse trabalho aí de olhar a floresta de fora para depois esmiuçar e aprofundar na parte operacional, que dessa forma eu tenho certeza foi como me ajudou e como me fez virar chave e vai poder ajudar vocês também. É a melhor forma de se operar o mercado. Entender o conceito de macro, olhar de fora e buscar por pontos de entrada no micro. Tá certo, pessoal? Bom final de domingo para todo mundo aí. Um forte abraço. Valeu!